Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui novamente para compartilhar do amor de Deus e isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu espero que você tenha recebido essas palavras, esse compartilhar de modo a refletir, a pensar, a aplicar e compartilhar com outras pessoas. O título que a gente quer propor então para esse nosso bate-papo de hoje é o Evangelho sendo a maior experiência dogmática. O Evangelho sendo a maior experiência dogmática. Bem confuso isso, né? O que significa isso? Cada casa, cada governo, cada ser humano tem a sua experiência dogmática. Os seus valores, as suas escolhas, o seu modo de viver e de agir. Não é diferente o Evangelho. Mas o Evangelho, o dogma dele, é revelar para a humanidade a escolha de Deus. João fala isso quando ele escreve o Evangelho e ele guardou uma mensagem que Jesus fala no meio de uma multidão e daqui a pouco a gente contextualiza como e por que ele falou isso, mas Jesus, ele disse assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um dogma do Evangelho. Jesus chamando a atenção para nós para conhecer a verdade. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja, quando ele escreve uma carta aos Romanos, e logo no início do Evangelho, no primeiro século, ele já chama a atenção da igreja, para que ela preste muita atenção em viver o Evangelho, ou seja, a verdade do Evangelho. Porque ele fala que a humanidade, ela tem procurado insistentemente mudar a verdade de Deus para a verdade humana. Estabelecer o conceito, o pensamento, o dogma humano para ser, então, aquilo que se aplica a Deus. Isso é o risco. E talvez hoje o mundo sofre muito mais pela falta de percepção, de sensibilidade, de aplicar a verdadeira teologia pela própria igreja. Porque quando a gente, por exemplo, experimenta ou vive no nosso cotidiano um governo que ele quer se aliar a uma religião para propor cargos, isso é interferir naquilo que é a visão de Deus. Se a gente for olhar o princípio do Evangelho, Jesus ele veio ao mundo, Deus encarnado, numa condição quando ele, Deus aqui, ele viveu sobre a circunstância do Império Romano, sobre a condição religiosa judaica, trabalhando fortemente sobre as suas perspectivas, sobre os seus olhares, sobre os seus dogmas humanos, pegando a lei de Deus, transformando na sua vontade, colocando ali, e nós não encontramos nenhum evangelista, em nenhum momento, trazendo a narrativa de Jesus, que Jesus possa ter escolhido alguns dos seus discípulos para falar assim, olha, eu vou preparar você para ir colocar você num cargo lá no Sinédrio, diante das autoridades religiosas judaicas. Ou então, pegar algum de vocês e chamar alguém que possa ser dentro de uma descendência romana para que ele possa ter, então, um envolvimento ou influência lá dentro do Império Romano. Nada disso. Jesus, ele veio anunciar aquilo que é dele, aquilo que é de Deus. E se eu pudesse, então, ter a oportunidade de escolher e falar assim, aonde que se traduz o maior dogma da igreja pelo Evangelho, existe uma passagem também do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, que ele fala assim à igreja, fala assim, olha, porque Deus, ele nos proporcionou à humanidade o Evangelho da reconciliação através de Cristo. E aí ele explica o que significa isso no mesmo versículo. Porque o Evangelho da reconciliação é quando Deus ofereceu a Cristo à humanidade para propor a elas que ele estava dando-lhe perdão dos seus pecados. E aqueles que quiserem, ele lhes dá a reconciliação. Deus, ele é um Deus reconciliador. A igreja não recebeu uma incumbência de ser acusadora. A igreja não recebeu uma incumbência de ser discriminadora. Mas a igreja ela é acolhedora pela palavra fundamental do Evangelho, que é a reconciliação da humanidade com Deus, mesmo tendo nós
mesmo sendo nós pecadores. Este é o Evangelho. E mudar a realidade de Deus para um Deus que só vamos buscá-lo como precisamos de um milagre, só vamos buscá-lo como temos necessidades materiais, só vamos buscá-los como precisamos de algum tipo de socorro. Isso é traduzir e diminuir Deus. Mas compreender Deus é ver que Deus, Ele reconciliou-se comigo de uma maneira a não me cobrar pelos pecados, mas a oferecer-se a si mesmo por Jesus Cristo, morrendo por mim e por você. Isso é extraordinário ou não? Isso é a essência do Evangelho. Isso é a essência. Mas lembra, quando começamos esse bate-papo aqui, aonde que eu destaquei aquela frase de Jesus que João guardou no Evangelho, no capítulo 8, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O contexto disso é que naquele momento, os religiosos haviam trazido uma mulher e lançado ela aos pés de Jesus e falado: Jesus, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda que ela seja apedrejada. E Jesus estava ali, da maneira como ele estava, ele continuou, diz o texto. É maravilhoso, é impressionante, é extraordinário. E ele ficou riscando ainda no chão, e eles ali, cobrando e esperando deles. Então Jesus se dirige a todos aqueles que estavam ali, solicitando, requerendo, exigindo que ele, pela lei, conforme a interpretação dele, aquela mulher pudesse ser apedrejada. E aí Jesus, ele interpreta aquilo que está na palavra de Deus. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que foi impressionante isso. Cada um, silenciosamente, foi saindo, porque sabia que tinha pecado. Mas não parou por aí. Jesus, então, ele continuou a maior obra da reconciliação, porque aqueles se afastaram, não quiseram continuar para ouvir mais de Jesus. Se afastaram, fizeram a sua escolha, mas aquela mulher continuou ali, e aí Jesus vai e conversa com ela. Mulher, cadê os teus acusadores? Aonde eles estão? E ela responde: eles não estão mais aqui. E aí Jesus mostra o que é o Evangelho da reconciliação. Mulher, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. É isso que o Evangelho fala para você e é isso que ele fala para mim. É isso que Deus fala para você por Jesus Cristo e fala para mim e para a sua casa, e para minha casa e para essa nação. Eu não estou te condenando, mas vai e não peques mais. O Evangelho é o poder de Deus, que traz o perdão de Deus aos nossos pecados, mas nos transforma para uma nova vida ao lado de Deus. Deus não muda, Deus é amor, mas nos chama a palavra da reconciliação. Busque a Deus, porque Jesus morreu por você, mas vamos viver pelo caminho de Jesus. A vitória do Evangelho é isso. Que Deus console as famílias, que Deus abençoe as casas. Amém.